você pode tomar decisões hoje que podem até parecer, meu Deus, o que eu estou abrindo mão? Você não está abrindo mão, você ainda pode ouvir lá na frente. E não muito tempo lá na frente, você pode ter a notícia de que aquilo que você está abrindo mão, porque não é para você, porque não é de Deus, porque não é bênção na tua vida, que isso está destruindo a vida de alguém, que isso está arruinando com a vida de alguém, que isso foi a ruína de alguém, como foi o caso do Abraão. Ele disse não. Depois, lá na frente, Deus, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aquilo foi um testemunho mesmo para ele, tá vendo? Você fez certo quando você dispensou, quando você negou aquela oferta. Ela não era mesmo para você. Olha onde você está agora, você está por cima. Você olha e vê de cima só a fumaça, que foi o que aconteceu. Ele olhou e viu lá a fumaça depois. Ou seja, a vida do Abraão, com uma escolha errada, podia ter se tornado em fumaça. Mas a escolha certa fez ele olhar e ver a fumaça do que ele não pegou para a vida dele. Olá, Deus te abençoe, muito bom dia para você. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, que privilégio temos nós de podermos, se acordamos de madrugada, se estamos aqui nessa manhã fria, é por um motivo, meu Deus, que não tem superior. Não tem algo superior, não tem dinheiro, não tem alguém importante, não tem um lugar para onde estamos indo viajar, não tem um trabalho tão necessário. É pelo Senhor. E eu sou grato por isso. Sou grato por estar aqui. Sou grato, meu Deus, pelo privilégio, sou grato pela bênção, sou grato, meu Deus, por poder compartilhar isso com pessoas ao redor do mundo. Aliás, eu nem sei, as pessoas, os lugares que agora veem, assistem, vão ver, vão assistir, meu Deus, essa mensagem que nem minha é do Senhor. E eu peço que o Senhor nos norteie desde o início, agora até o fim, e que não sejam palavras que cheguem e parem nos ouvidos, mas que elas cheguem, meu Deus, e que elas entrem no coração, que elas deem direção para o coração de cada um de nós, para que façamos aquilo que o Senhor aprova e que tenhamos, meu Deus, resposta do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor opere, que o Senhor abençoe, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor venha ao nosso encontro. Que o Senhor manifeste, meu Deus, cada uma das tuas vontades, aquelas que já ouvimos e que precisamos repetidamente, meu Deus, ouvir até entrar. E aquilo também que ainda não ouvimos, que precisamos saber, aprender. Como diz o Senhor, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Eu peço que venhamos aprender do Senhor e crescer com o Senhor. Que o Senhor conduza esse culto e eu, claro, consagro por meio dele esse dia ao Senhor e peço, abençoa o nosso dia. Que tenhamos um dia abençoado e poderoso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o cálice com o melhor vinho. Este ano, e eu vou beber dele.
Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Gênesis 14, versículo 17. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro, que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Isso aqui tem que ser um ideal, uma meta que cada um de nós deve ter na vida. Eu sei quem eu sou em Deus. E está bem claro para mim meus valores e minhas fontes. Sabe, não viver daquela maneira que qualquer coisa que está aparecendo na minha frente, eu estou agarrando, eu estou pegando, porque eu vivo com medo de me faltar, com medo daquilo não aparecer de novo, com medo daquilo não... O que tem nas minhas mãos eu manter, e o que eu ainda não vivi, nunca viver. As nossas fontes determinam a nossa vida. Então vamos lá, você vai dizer: mas como que eu vou saber? Porque eu creio que isso aqui até é bem, não é difícil da gente detectar, né? Olha, tem coisa que não é para mim, por mais que aquilo parece que vai me dar tempo, né? Me fazer ganhar tempo, abreviar o tempo da minha vida, me fazer viver coisas antes da hora. Esse é um ponto que a gente precisa aprender. Viver coisas antes da hora não é bom. É fácil, é mole, é moleza. Mas um maduro na fé e na vida, ele sabe que o tempo das coisas duras, o tempo das coisas difíceis, o tempo das coisas demoradas é um tempo necessário, é um tempo bom e é um tempo que ele precisa ser cultivado e não pode ser desprezado. Vou contar algo que eu já contei aqui, que a última dentista que eu fui, inclusive, no Brasil, né? Aliás, não fui nem eu.
foi a Linda. Eu levei a Linda numa dentista e ela falava, né, de alguns casos de pessoas que ela, inclusive que é algo normal, né? Não é normal, né, mas é algo que não é tão incomum quanto às vezes nós podemos pensar. De pacientes dela que estavam perdendo os dentes. Perdendo os dentes. E se você perguntar o que aconteceu, uma cárie, canal, tomou uma pancada na boca, quebrou o dente, não. Pessoas que começaram a ter hábitos, veja bem, na vida, isso eu estou contando isso para você, não é como não é um portal de curiosidades, não. É propósito. Pessoas que começaram a manter hábitos de só tomar coisas líquidas. Então, além do normal, a água, suco, refrigerante, muitas vitaminas, muitas batidas, muitos caldos, tudo à base de caldo, sabe? Tudo batido. Eu vou comer algo, eu bato e eu tomo. Eu vou, em vez de eu comer, mastigar algo duro, sabe? Uma carne que você precisa fazer força com os dentes, cortar, depois triturar, né, com os dentes de trás lá, aquela coisa que se aperta, que você força. E ela estava dizendo que os dentes precisam ser forçados. Você precisa forçar o dente contra a raiz dele, né? Porque aquilo é que firma e mantém a raiz dele firmada ali onde ele está, no osso. E que a falta disso, ou seja, a pessoa que ela só toma líquido, né, batidas, vitaminas, caldos, ela não mastiga, ela não força os dentes. E eles vão se desprendendo. Então, pega isso agora para a sua vida. É óbvio que a vida não é só você estar ali, por exemplo, comendo algo como se fosse uma rapadura, que apesar de ser doce, né, tem o ditado, é doce, mas não é mole não. Inclusive, você que gosta de uma iguaria, pegar uma coalhada, sabe? Coalhada, aquela feita com leite. Você pegar uma rapadura e ralar no ralador e depois você passar em cima da coalhada. Você que está no Brasil aí, que andando uns 2, 3 quilômetros você acha naquelas casas do norte uma rapadura, como se diz, aquela raiz, né? E coalhada é fácil fazer, né? Também, como não é um programa de receita, você pega aí liga para sua avó e pergunta para ela como faz, que ela te explica. Depois, se quiser comer algo bom, né? Não é complicado, mas é exatamente isso aí. Coalhadas, pega a rapadura, rala, põe em cima ali, ó, vai até mudar a cor dela, da coalhada, e você toma. Como se diz, né? Depois você me conta se é bom ou não. Então, não é todo dia, não é toda hora que você vai comer algo como uma rapadura, um amendoim japonês, faz até barulho, ou aquela carne de segunda, né, que para você comer você gasta mais tempo mastigando ela, para cortar ela dá trabalho, para triturar ela dá trabalho, né? E o trabalho é maior, né, para dissolver na boca aquela carne do que até o paladar que você vai ter dela. Não, tem momentos que você vai comer algo que é mole. Não é nem mastigado, né? Você vai ficar ali, ó, com aquilo na boca, 2, 3 mastigadas. Mas eu estou mostrando para você que os seus dentes precisam de algo duro também. Algo difícil. Algo que você vai ter que ali, ó, né, gastar o dente, forçar e aquela coisa, para que eles fiquem aí. Para que eles se mantenham no lugar deles, que é a sua boca, e que eles permaneçam na sua boca. A vida também tem isso. E o Abrão,
ele foi sábio. Por quê? Porque vamos lá, como que eu posso aceitar algo que vem do lugar para onde o meu sobrinho foi? E quem, na verdade, foi restaurar a vida do meu sobrinho fui eu. Então ele foi para esse lugar e eu não só salvei ele dos apuros que ele estava, como salvei o rei dele e as pessoas que se associaram ao rei dele, que estavam junto ali com o rei dele, o povo dele e os vizinhos dele. Então, peraí. O que esse povo fez e o que esse povo faz não é bom. Se não é bom, eu não vou pegar para mim. Porque isso não vai adiantar a minha vida, isso não vai abreviar a minha vida. Isso vai, na verdade, assim, me dar algo agora, nesse momento, vai me entregar algo. Mas isso não é bom para a minha vida, porque eu não quero viver daqui a um tempo o que o Ló está vivendo hoje. Então eu não vou para a direção, eu não vou pegar o que ele pegou, eu não vou ter o que ele teve, eu não vou fazer o que ele fez. Então, não. Eu não aceito nada. O rei disse a ele: fique com os bens e me entregue as pessoas. E o Abrão disse: não, eu não quero nenhuma correia de sandália. Eu juro aqui diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que eu não aceitarei nada, nada, porque você não vai dizer que você me enriqueceu. Agora, por que uma pessoa tem uma postura dessa? Por que ela despreza, ela rejeita algo? Porque ela tem uma identidade bem clara para ela. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que o caminho das minhas conquistas, eu sei que o meio das minhas vitórias é Deus. Então, eu não recebi de Deus, eu não tenho de Deus a direção para pegar isso. Eu não tenho de Deus essa palavra, essa mensagem de que vai ser fácil. Inclusive, isso é uma mensagem para nós. Eu vejo que, às vezes, o que as pessoas querem não é uma resposta. É apenas saber que algo vai ser fácil. Não é saber que vai dar certo. Não, eu quero que seja fácil. Na verdade, é uma inclinação mesmo nossa, e não tem nada de errado você querer que as coisas não sejam duras, pesadas, difíceis. Não tem nada de errado. A gente quer, claro. A gente tem em casa aí, né, coisas que nos ajudam muito, e isso também acaba nos influenciando, porque a gente acostumou, esse tempo da nossa vida nos acostumou a um certo imediatismo, né? Tudo muito rápido, tudo muito pronto, tudo já sem etapas, sem processos, sem muita coisa que a gente depende para viver, a gente nem sabe como é feito. Não sabe. Apenas aquilo está ali, né? E a gente nem se questiona, mas como que isso aqui é? Como que isso aqui foi feito? Por que isso aqui é assim, né? É igual você toma um suco, óbvio, desses industrializados, e você vê que, por exemplo, você já percebeu que a cor de um suco industrializado e a cremosidade dele, o suco industrializado ele é mais bonito do que o suco natural. O suco industrializado ele é mais cremoso, né? Ele é mais grosso, digamos assim, do que o suco natural. Você pega o suco de laranja, por exemplo. O suco de laranja parece que ele tem aqui, por exemplo, parece que ele tem um creme no meio ali, que tem uma coisa, ele
É um amarelo assim que, se você se perguntar como é que ele é, como é que o industrializado ele tem uma cor melhor, uma textura melhor do que o natural. Como? Hã? Será que, igual Arão disse para o Moisés, não sei o que aconteceu, depois que eu coloquei dentro da garrafa, ele ficou assim. Não. Tem materiais lá que faz ele ficar daquele jeito. Aí se você se perguntar, e o que esses materiais vão fazer comigo? Né? Aí você começa, opa, tem coisa que você começa a tirar. Tem coisa que quando você começa a se questionar, e você vai, opa, não vou aderir a isso, não vou fazer isso, não vou ingerir isso, não vou aceitar isso. É a história do crime. O crime compensa? Nunca. O crime traz dinheiro para você fácil, rápido, traz. Enganar os outros, mentir para os outros, faz você vender produtos? Faz, qualquer coisa. Desde um alfinete até um carro, uma casa, você pode vender à base de mentiras. Pode, se você contar uma mentira, Deus não vai impedir que a pessoa acredite e que ela compre e faça aquele negócio, mas aquilo vai voltar. Aquelas mentiras vão voltar, vão te assombrar, vão te perturbar. Se engana, você vai ser enganado. Você passa uma pessoa, vende algo para ela, aquilo vai voltar para a sua vida. Ela própria pode voltar e te cobrar o resultado que você prometeu entregar a ela e não entregou. Mas aquilo, a princípio, pode te oferecer alguma vantagem. E nós, os cristãos, precisamos saber que a nossa vantagem é o Senhor. A gente não pode mais cair em tentações de ter vantagens naquilo que o ímpio vê vantagem. Como o Asaf no Salmo 73, ele fala. Eu olhei para o ímpio e o ímpio estava assim. Aquilo era a visão do ímpio de uma vida boa. O justo, a Bíblia diz que a alegria, a primeira alegria de um justo é a alegria da salvação. Tem gente que é salva. Tem gente que está vivendo a condição da família do Josué, está lutando batalhas e olha para a sua casa e vê salvação na sua casa. O cumprimento do que o Josué falou e ao mesmo tempo do que Paulo falou para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Mas tem gente que deveria ser a maior alegria da vida, olha, eu estou salvo, eu estou aqui na terra, não sei por quanto tempo, se eu vou viver mais um dia, se eu vou viver mais 30, 40, 50, 80 anos para um jovem aí, né? Jovem que eu digo como eu, né? Tem 40 e poucos, 80 no projeto 120, aí tá dentro. Não, mas não importa quanto tempo eu vou viver, mas eu já vivo sabendo para onde eu vou. E eu não perco, diga eu não perco, a eternidade de vista. Porque o cristão, a gente fala de conquistas, a gente fala de vitórias, a gente fala, né, de livramentos, porque a Bíblia nos fornece material para nós sabermos que nós temos em Deus, né, tudo isso, de que de algumas coisas nós seremos livrados, de que nós teremos vitórias nas batalhas do Senhor, que eram aquelas batalhas que o Davi lutava. Davi lutava as batalhas do Senhor, quer dizer, essa batalha é de Deus. Não importava o inimigo, não era o inimigo que definia a batalha do Davi. Quem definia era o Senhor. Então é contra Amonita, é contra Filisteu, é contra um Moabita. Mas a batalha de quem é do Senhor? Eu luto. Teve batalhas que o Senhor colocou Israel contra Israel.
Como quando, por exemplo, os de Benjamim cometeram aquele crime, o Senhor teve um momento lá, ele deu chance, até que ele permitiu que as tribos de Israel lutassem contra os benjamitas. Porque os benjamitas não tiveram uma atitude sensata em entregar aqueles homens, né, perversos que fizeram aquela perversidade com aquela concubina daquele homem belemita. Então, eu estou te dando uma chance. Ah, não, mas aí aquela se tornou uma batalha do Senhor. E no tempo do Senhor, ela se tornou uma vitória, porque aquela batalha, inclusive, trouxe 2 derrotas primeiro para o povo, porque também eles não respeitaram todas as direções. Aí você pode estar ouvindo e falar assim, nossa, mas além de ser a batalha, tem a direção? Sim. Por que viver fora de Deus? O quê? Para quê? E aí eu volto no Abrão. O Abrão, ele teve sucesso porque Deus permitiu. E as coisas mais difíceis, mais duras, mais complexas, que você tiver direção para seguir, você vai ter vitória, você vai ter bênção, você vai ter conquista. Não vai ter facilidade. Eu sei que às vezes, às 5h32 da manhã, você pode estar aí buscando a facilidade. Mas facilidade não é uma palavra que Deus tem para nós. Deus tem palavras de bênção, de vitória, de sustento, não de facilidade. E aqui estava uma bandeja com uma facilidade. Está aqui, ó. Pega isso aí para você. Pega aí, ó, toma posse. Não. Olha a sequência disso. Primeiro Abraão volta vitorioso. Por que ele voltou vitorioso? A gente não pode desprezar o que já viu. Esse rei Kedorlaomer, ele vinha de vitórias, sucessivas vitórias. Era mais de 13 anos de invencibilidade. Olha eu saber quem eu sou. Mais de 13 anos de invencibilidade. Agora, 5 reis se unem e se levantam contra o Kedorlaomer mais 3. Quer dizer, eram 5 contra 4 e ele já vinha de batalha. Quer dizer, toda batalha você tem alguma baixa, alguma coisa ali, um desgaste, um cansaço. E o Kedorlaomer vinha desse momento, vinha dessa situação, pois ele venceu aquela batalha contra um número maior do que ele. E aí vem quem vai lutar contra ele? O Abrão. E o Abrão não tinha um exército. Ele tinha homens, servos, gente que nasceu na casa dele. E ele pegou esse. Olha aqui já uma grande lição para nós. O Abrão não tinha aquele complexo de vira-latas que a gente vê em muita gente. Que o que eu sou, o que eu recebi de Deus, as bênçãos que eu vi Deus me dando, não são igual o que o fulano tem. Não é igual o do fulano que ele vive. Não. O Abrão não via assim. Eu vou fazer uma aliança com alguém, eu vou pegar aqui, eu vou procurar um vizinho, eu vou procurar aqui um outro aliado. Não. Eu sei que o que Deus faz e fez na minha vida é o melhor. Tanto que ele não contou com nada externo. Ele não foi atrás desses 3 que o seguiram, foram eles que quiseram acompanhá-lo. E como o lugar onde ele vivia ali, era praticamente desses homens, e eles viam, reconheciam a bênção de Deus em Abrão,
Ó, vocês querem vir comigo? Tudo bem. Mas não é que o Abrão, não, pelo amor de Deus, me ajuda aí, porque se vocês não forem comigo, porque se não for assim, eu não vejo. Não. Eu vou com o que eu tenho, eu vou com o que eu sou. Eu acredito na vida que Deus me proporciona e eu acredito que isso em Deus é poderoso. Eu creio que os meus recursos, eu creio que a minha visão, eu creio que a minha sabedoria, eu creio que o que Deus tem confiado nas minhas mãos é tudo o que eu preciso. Ou seja, não tem nada melhor fora. Não é o que vem de fora que vai mudar a minha vida, não é o que o outro tem que é melhor do que o que eu tenho, não é o que o outro fala é melhor do que eu sou. Não. Eu tenho um canal com Deus, esse canal é o que eu preciso. Porque isso aqui já, para algumas pessoas, essa é a mensagem que elas precisam ouvir. Tem gente que sempre está buscando de fora, o recurso de fora, sabe, sempre, nunca em Deus, nunca o poder de Deus é a definição. Mas é a estratégia, é o dinheiro, é o país, é a cultura, é o recurso, é a ferramenta, é o insumo que o outro usa, é a ferramenta. Não, é a bênção. O que tem que definir situações na sua vida é o seu relacionamento com Deus. É o quanto, o nível de quebrantamento você tem para saber a hora de ficar parado, esperando, confiando em Deus, e saber a hora de agir em Deus, com o que Deus colocou nas suas mãos, não desprezar os pequenos começos, não valorizar mais o que o outro, o que o de fora tem, do que o que Deus tem confiado a você, começando pelas ideias que Ele tem colocado na sua mente, as direções que Ele te dá, a força que Ele coloca na sua vida. O Abraão é um exemplo disso. Ele e os 318 que nasceram na casa dele, mais o Escol, Aner e o Manre, que estavam ali com ele, foram e venceram. Aí quando ele volta, nada acontece sem um propósito de Deus para quem começa e para quem não se afastou de Deus. Ele volta vitorioso e ele recebe a visita de um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão não hesita. Ele pega o dízimo de tudo e ele devolve. Ele entrega ao Melquisedeque. Aí veja bem, Melquisedeque oferece a ele pão e vinho. E ele faz o quê? Ele recebe. Olha a diferença. O Melquisedeque deu pão e vinho para o Abrão. Ele recebe. O rei de Sodoma, depois de ter visto o Abrão dando dízimo de tudo ao sacerdote do Deus Altíssimo, ele já não quer mais os bens. Por quê? Porque ele viu aquilo sendo consagrado. Ou seja, tem gente que quando é algo espiritual, enquanto você está fazendo com a pessoa algo que é secular, e a gente tem que ver isso também, viu? Tem gente que, quando foi para você pegar ela, ajudar ela, dar um remédio para ela, né? Estou falando, a pessoa ficou doente, você vai lá e ajuda, pega esse remédio aqui, toma, vou te levar no hospital. A pessoa tem um problema, você vai lá e conversa, e ajuda, orienta. De repente a pessoa está vivendo uma dificuldade, um momento de escassez na vida dela, você vai e faz uma compra, enche a despensa dela, ajuda ela,
aquele tempo que ela está precisando de algo, você pega ela, leva ela. No trabalho, você vê que a pessoa está perdendo o emprego, você vê um colega em baixa ali, ó, que você percebe, você tem visão, você olha para a vida dele e você fala, está colocando tudo a perder, está trocando os pés pelas mãos, está fazendo errado, você vai lá, você gasta tempo, você fica mais tarde, né, do que o seu horário para ensinar a pessoa, para ajudar a pessoa, para organizar o setor da pessoa, falando, ó, teu setor está desorganizado, faz isso, ó, vou te ajudar nisso aqui, ó, você não está tentando, você não está pensando direito, então pensa assim, ó, isso aqui primeiro, isso aqui depois. Às vezes você pega, isso pode ser com qualquer um familiar, que você vê a pessoa atolada nas dívidas, você vai lá, pega recurso teu, paga uma dívida da pessoa que ela está já, de repente, já correndo risco de morte, porque o agiota já ameaçou, a pessoa está correndo risco de perder o carro, perder a casa, perder o emprego, perder a ferramenta de trabalho que tem, né, porque foi o que colocou ali, né, como um calção, de certa forma, e você vai, você paga dívida, você empresta dinheiro, né, às vezes até cedeu, ó, isso aqui pode deixar, é um investimento na tua vida, tal, mas, né, aí sabe aquela curva que faz assim que o carro canta o pneu? Quando entra o espiritual, entrou o espiritual. Inclusive aqui, ó, você quer ver um problema entre pessoas, é esse aqui. Isso até em casamentos. Toca no assunto dízimo. Fala do dízimo. Isso aqui, inclusive, é um exemplo para algumas pessoas aqui. Gente que acompanha, que está ouvindo a palavra de Deus, gente que já teve atitude de se batizar, de buscar Jesus, mas ainda, sabe, bebe de 2, 3 fontes. Ah, eu assisto, eu gosto dos cultos, dos programas, mas eu ainda vejo fulano, a fulana, porque ele tem uma mensagem, a mensagem tem que ser da Bíblia. Eu gosto desse louco que está aí atrás. Né? Eu gosto. Literalmente, eu visto a camiseta, né? Camisa a gente não tem do logo, tem só camiseta. Mas é a Bíblia. Não é a palavra do Ministério Mudança de Vida. O Ministério Mudança de Vida é um corpo de Cristo, que o que marca é essa visão que a gente tem, mas a palavra é de Deus. Então, Abrão, ó quando que o negócio... Porque não foi antes que aconteceu, foi depois. Isso faz toda a diferença. Até o Abrão pegar e dar para o Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo, o rei de Sodoma não tinha aberto mão de nada, não. Não tinha se desprendido de nada, não. Mas foi ele dar o dízimo de tudo. Opa, pode ficar para você. Então, olha para a sua vida. De repente tem gente que você fez, continua fazendo, mas quando você toca no espiritual, a pessoa, opa, não quero. Não recebo. Não concordo. Não compactuo. Não precisa então nem fazer. O que você tem que fazer? Faz igual a Abraão. Se não for para a tua vida ser espiritual, que não seja. E o que eu quero dizer? Se você está ouvindo esse culto, sua vida ela tem direção espiritual. Mas tem áreas ainda que por sentimentos que a gente tem, por emoções que a gente sente, às vezes ainda a gente estica coisas, estica obras sem ver Deus naquilo, sem ter o aval de Deus para aquilo. E aí é onde muitos estão perdendo tempo no que estão fazendo.
estão até trazendo coisas para si que não vai durar, e aquilo não vai ser bênção, aquilo vai ter poder de maldição sobre você. E essa é a prova. Quando é espiritual, eu não quero mais, então eu também não quero mais esse vínculo. Ah, eu conheci uma moça que é uma maravilha, é para casar. Mas quando eu falo de Deus para ela, não, então, meu filho, eu já digo para você, não é para casar, é para chutar. Ai, meu Deus, que coisa, nossa, foi muito duro. Não, você já tem que colocar isso na cabeça, é para desprezar, é para despedir. Ela pode ser assim, ela pode ser, como diria a bispa, a tia da bispa dizia para ela isso, ela pode ser pintada a pincel. Pode ser a pele de porcelana, né? Pode ser corpo de silhueta, pode ser assim, prendada. Daquelas que hoje assim é raridade. Que sabe fazer de tudo, né? Que é organizada, limpa, ativa, sabe? Provérbios 31. Empreendedora, visionária, motivadora, limpa, né? Que pensa numa filial de Satanás, é uma mulher porca. Sangue de Jesus tem poder. Né? Se não tiver uma mulher organizada no ambiente, ali tá em ruínas. O lugar está em ruínas. Não é tudo isso. Mas quando eu falo de Deus para ela, ela diz não. Então não é para você. Ah, mas eu conheci um rapaz. Eu conheci um rapaz que ele é trabalhador. Opa, ó, já começou bem. Trabalhador, não tem preguiça. Aí você vai escalando para cima, né? Você vai falar, não joga videogame. Ó, já subiu vários degraus, né? Porque um homem hoje aí, que está solteiro, que não joga videogame, aí você vai dar um salto agora. Não bebe, puxa vida, não fuma, não fica fumando essas porcarias eletrônicas aí também. Nossa, você não está nem subindo uma escada agora, você está num foguete. Olha, é um homem que tem visão de conquistas e tal. Mas, quando fala de Deus, quando fala de ir para a igreja, ele acha que é bobagem. Então, também esse aí, como diria a bispa, faz 4 círculos assim, ó. Você está muito perto dele, 4 círculos assim, ó. E... tum. Não, mas ele é tudo isso. Não quer Deus. Isso aqui é uma palavra, o mês de novembro é um mês, para nós que crê do vai ou vai, mas para alguns é o mês do vai ou racha. E esse é o momento de você tomar uma decisão, talvez essa palavra venha com esse propósito, dessa decisão que estava ainda, sabe, será mesmo que não é para eu pegar? Será mesmo que não é para eu ficar com isso? O espiritual tem que definir. O histórico espiritual tem que definir. A experiência que Deus te permitiu ver, saber, tem que definir. Então, o Abrão viu, meu sobrinho foi, lá era bonito, lugar, aparência, ixi, ó, uma maravilha, Campina Verde, sensacional. O povo vivia ali só nos prazeres. O que se contava que esse povo vivia, sentia, experimentava, e a nossa vida, as nossas experiências, e a gente não chegava nem perto. Mas
Eu estava ali em Deus. Deus falando, vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, vai lá percorrer a terra toda. Para que percorrer a terra? Ter esse trabalho? Tem esse trabalho espiritual, tem esse trabalho de ocupação espiritual, tem esse trabalho de separação. Eu, quando chegava, construía altar a Deus. Eu tinha um tempo, eu tinha um trabalho, eu tinha o cuidado, eu queimava algo para Deus, eu não fazia para mim. E agora, logo que eu tenho uma atitude reverencial, de gratidão a Deus, eu tenho uma reação de alguém, eu tenho uma resposta que alguém está me dando de algo, e ao mesmo tempo aquilo me oferece algo. Eu já sei, não é para mim. Por mais que aquilo me adiante tempo, aquilo me acrescente algo, não é para mim. Por quê? Porque isso não vai vir para acrescentar a minha vida. Isso vai vir para desviar a minha rota. Isso vai vir para me tirar do destino que Deus tem para mim. Isso vai vir para me roubar, para me defraudar. Então Abraão disse, não. E aqui eu juro diante do Senhor, publicamente, todo mundo está vendo. Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que eu não vou pegar. Eu não pego uma correia de sandália. Quer dizer, eu não vou pegar o mínimo, quanto menos tudo que você está me oferecendo. Você não vai dizer isso para mim. Não. Não. O Skol, a Nero, o Manri aí, a parte deles, eles fiquem à vontade. Eu não. E assim, o que os meus servos comeram, comeram. O que não comeu, vamos embora. Não quero, não aceito nada. Enquanto estávamos trabalhando, comemos aí o que tinha. Agora, vamos embora para a minha vida. Eu vou para a minha vida, o que Deus tem comigo. Eu servi a um propósito, agora eu vou para a minha vida. Isso aqui não vai mudar nada na minha vida. E não mudou. Não fez falta. E tudo isso aqui, que o Abraão desprezou, virou cinza. A correia, desde a correia, vamos falar no nosso tempo, né? O cadarço. Se fosse nos dias de hoje, o Abraão ia falar assim, eu não aceito um cadarço de sapato do rei de Sodoma. Desde o cadarço a qualquer coisa que tinha metal precioso lá virou cinza. Se tornou cinza que foi queimado por fogo e enxofre. Olha que atitude sábia, olha que homem visionário. Mas sabe uma coisa que nos torna visionários? Quer dizer, o visionário é aquele que ele enxerga lá na frente e ele já cria pontes para aquilo que ele vai viver lá na frente, que hoje, às vezes, você não consegue ver aquela pessoa naquela vida. Ele não ignora o passado. Principalmente o passado espiritual. O Abraão, ele deu prioridade a Deus. Ele teve atitude espiritual reverencial. E isso é um momento de gente que está na apostasia, na preguiça, gente que está no conformismo, gente que tirou o pé do acelerador para as coisas espirituais. Que coisas? Todas aquelas que você sabe. Você sabe que você tem que começar a semana na igreja, na casa de Deus? Porque eu entendo que tem gente que não tem como ir de semana. Aqui a gente, por exemplo, sabe, tem gente que não tem como estar na semana na igreja. Não tem. Mas quando a gente também quer, tem gente que não tem como estar, tem gente que dá desculpa para não estar, então é diferente. Eu vou te dar o nosso exemplo aqui, o horário muda. O culto das 7 nosso, ele é às 6, normalmente. O culto das 7 no horário de inverno, que é esse horário agora, é às 5. A gente não podia, agora vai ficar mais cedo, e ó que maravilha, agora é mais cedo e mais frio. Para o pessoal agora saber quantos que a minha temperatura aqui está em Fahrenheit. Como é que tá em Celsius aí, Jonas? Isso que é a equipe, Eu perguntei a temperatura e o pessoal já me responde assim, tá 12 com sensação de 10. Né? Nem me falaram só a temperatura, é 12 com sensação de 10.
e vai esfriar mais. Então, a gente não podia... tem bispo lá, tem bispo em São Paulo, em Rio Preto, todo mundo com equipamento para transmissão. A gente não podia, bispo, agora, aqui vai ficar 2 horas mais tarde. O horário nosso agora fica puxado. E é o frio. Acordar, óbvio, para a gente estar aqui às 5 da manhã. Não, você não acorda, né, às 5 para 5. Você tem que levantar ali pelo menos. Vamos falar ali agora. A gente está para esticar o máximo que dá para dormir, 10 para as 4. Eu, por exemplo, estou assim 10 para as 4 para não correr risco. Mas se for ver mesmo, tem gente que tem que acordar às 3h30. Dependendo do que for fazer ainda, até antes. Não. Espera aí, eu estou fazendo isso aqui para quem? Para Deus. Oportunidade. Qual que é a pergunta? O que de melhor eu vou fazer nesse horário? Não tem nada melhor para eu fazer. Tem um propósito. Tem um privilégio de estar aqui. Então vamos estar. E deve ser assim para você quando você pode estar. Você que às vezes pensa, eu vou acordar às 7 para assistir o culto. Não, o pessoal lá está acordando, você nem sabe que horas para o culto às 5 acontecer. E você fala assim, mas se alguém quiser, é culto, está aqui, é ao vivo. É só vir. Uma pessoa que quiser mesmo buscar Deus, se ela arrumasse um emprego, que ela tivesse que sair igual o pessoal aí em São Paulo, que trabalha no metrô. O cara, para entrar no metrô, não entra, ele não chega na frente do metrô e alguém puxa ele porque está sobrando vaga. É ou não é? Inclusive, metrô em São Paulo é carreira. A pessoa não passa lá na frente e o RH fala, não tem ninguém querendo trabalhar aqui, vem trabalhar aqui, pelo amor de Deus. Não, é concurso, tem que ralar, entrar. O cara que entra no metrô, em São Paulo, eu até não lembro mais, era 4h40, não sei se ainda é 4h40 que começava a funcionar o metrô em São Paulo, e parava meia-noite, 1h. Que hora que o cara tem que acordar para trabalhar no metrô? E não pode perder a hora. Não pode atrasar, ele tem que chegar lá, porque se o metrô abre, eu acho, eu estou falando informações aqui, não estou 4h40. Era 4h40 e aí estão falando que ainda é 4h40. Para o metrô estar aberto 4h40, alguém tem que chegar lá antes das 4h40. Para chegar lá antes das 4h40, como ninguém mora no metrô, a não ser mendigo e não trabalha, a pessoa tem que sair de um lugar. Então ela tem que acordar, tomar um banho, né, pelo menos tomar um café daqueles e abrir. Então, a pessoa não, é uma carreira, é uma vida, não é para aquilo? Não está fazendo por um propósito ali de trabalho? Então, você não pode fazer mais para Deus, acordar mais cedo, já que não vai dar para estar à noite na igreja? Não vou conseguir acompanhar a transmissão da noite, o horário. Então, estabeleça um compromisso, eu vou acordar, pelo menos eu vou acordar às 7 para estar com Deus. Eu vou ter um dia da semana, eu vou viajar, que seja. Dá para eu fazer uma viagem, 1h, 2, 3, 4, para estar na casa do Senhor com a minha família? Levantar meu altar, fazer um sacrifício? Dá. Não dá. Então, pelo menos uma vez por ano dá para fazer isso? Dá. Então, vou fazer. Vou gastar um dinheiro para fazer uma viagem para honrar o Senhor? Porque às vezes não cai nessa não, às vezes você está indo, aquilo que está parecendo fácil, aquilo que chegou rápido, aquilo que está te oferecendo um negócio de uma vez só, não, agora você vai ficar milionário. Toma, peraí. Mas qual que é a procedência? Deixa eu ver se isso aqui, quando vamos para o espiritual, é bom. Não, eu dei o dízimo, já agora não quer mais. Não é para mim, então, não é comigo. Quantas pessoas aqui, inclusive, que estão sendo
direcionadas. Você quer firmar materialmente uma vida estável? Tenha a coragem que o Abraão teve, de dar o dízimo de tudo, de não ficar regrando. Não, eu vou isso aqui agora, eu vou testar. Não, peraí, eu vou estabelecer. Eu vou dar a Deus a prova de que eu acredito nele. De que ele agora vai ser o meu grande. Deus é o meu provedor. Jeová Jiré, ele vai me prover. Ele é quem vai, eu estou deixando claro para ele que ele é quem vai fazer a minha vida, ele quem vai definir a minha vida. Não é isso. Uma oportunidade. A gente aproveita a oportunidade quando é oportunidade. Porque todo mundo tem oportunidade e tem armadilhas. O que o Abraão teve aqui da parte do rei de Sodoma foi uma armadilha. E ele primeiro deu a Deus e depois disse não. Ele reverenciou a Deus. Ele priorizou a Deus. Ele honrou a Deus. E ele disse não para a armadilha que não teve poder sobre a vida dele. Deus fez questão. Deixaria eu de falar? Eu não tenho aqui, eu não separei esse versículo. Mas ele não está longe daqui, não. Quer ver onde está? Aqui, Gênesis 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Ou em outra tradução aqui. Qual que eu li? Ocultarei eu a Abraão o que faço? De que Deus estava falando aqui? Da destruição de Sodoma e Gomorra. Isso aqui o Abraão podia ter recebido. Se ele recebesse, olha a diferença. Olha o que uma decisão em Deus faz. Ele disse não para aquilo. Se ele tivesse dito sim, ele podia estar no meio daquela destruição. Como ele disse não, Deus olhou para o Abraão acima daquilo, depois até avisou ele que faria aquilo, está vendo? O que você desprezou, eu estou destruindo. Pode saber, você pode tomar decisões hoje que podem até parecer, meu Deus, o que eu estou abrindo mão? Você não está abrindo mão, você ainda pode ouvir lá na frente. E não muito tempo lá na frente. Você pode ter a notícia de que aquilo que você está abrindo mão, porque não é para você, porque não é de Deus, porque não é bênção na tua vida, que isso está destruindo a vida de alguém, que isso está arruinando com a vida de alguém, que isso foi a ruína de alguém, como foi o caso do Abraão. Ele disse não. Depois, lá na frente, Deus, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aquilo foi um testemunho mesmo para ele, tá vendo? Você fez certo quando você dispensou, quando você negou aquela oferta. Ela não era mesmo para você. Olha onde você está agora, você está por cima. Você olha e vê de cima só a fumaça, que foi o que aconteceu. Ele olhou e viu lá a fumaça depois. Ou seja, a vida do Abraão, com uma escolha errada, podia ter se tornado em fumaça. Mas a escolha certa fez ele olhar e ver a fumaça do que ele não pegou para a vida dele. Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados e com as mãos do seu coração. Tem coisas que são tentadoras, nos oferecem uma boa porção de tempo que parece que a gente vai ganhar, mas tem experiências que a gente precisa viver. Lembra do dente que precisa mastigar. Precisa de coisa dura. Precisa
Às vezes até aqueles estralos de vez em quando, daquele amendoim japonês, né? Que você morde, é duro. E às vezes a gente acha que tá... Eu já pensei, não, isso aqui é ruim para os dentes. Não, isso aqui é bom. A raiz do seu dente está lá agradecendo. Oh, obrigado aí por me firmar, viu? Obrigado aí, obrigado, te agradeço. Obrigado aí por essa carne de segunda e dura. Mastiga bastante isso aí. A gente está firme aqui, onde tem que estar. Quantos processos que a gente passou, que sem eles a gente não seria quem é. Não teria chegado onde chegou. Não estaria hoje podendo falar com a autoridade que nós estamos falando. Alguns de nós já olha e vê em pessoas, vê em lugares, vê em aquilo que na época parecia oportunidades, vê que era armadilha. Tem gente, alguns de nós já olha e vê a fumaça de Sodoma queimando. Porque disse não, aleluia. Alguns de nós já olham e vê a fumaça de Sodoma e pensar, era para ser eu. Era para ser eu naquele relacionamento. Era para ser eu naquele lugar. Era para ser eu preso agora. Por ter entrado naquela situação. Era para ser eu. Aleluia. E quantas decisões que a gente tomou, que ouviu, né? Não, você está perdendo. Não, pega agora, rapaz. Mulher, não deixa passar isso aí. Ó, você está perdendo. Não estou perdendo. Deus não está nisso. E tem gente que hoje está recebendo por essa mensagem livramento de Deus. Você vai olhar daqui a um tempo, por cima do ombro, você vai ver a fumaça. Esses dias ainda eu ouvi uma pessoa falando isso para mim. Olha, tem uma pessoa que eu olho, a pessoa ainda me disse assim, olha, foi Deus, a pessoa disse para mim, foi Deus que me fez chegar algo até mim, que eu estava com um problema no meu casamento, e eu estava, né, numa fase aqui com a minha esposa, e aí eu fiquei sabendo de tal coisa. Foi Deus, porque eu estava já numa fase reclamando da minha mulher e olhando para ela, sabe, olhando os defeitos dela e os problemas que ela tem em tal coisa. E aí eu fiquei sabendo de uma pessoa que era para eu ter casado. Uma pessoa que eu tinha um sentimento. A pessoa até usou a expressão, eu gostei mais daquela pessoa do que eu gostei da minha esposa. E eu fiquei sabendo, vi a vida, veio para mim assim um quadro bem claro da vida da pessoa atual. E na hora a pessoa falou assim, eu sei que foi Deus, porque eu pensei, era para ser eu. E aí eu olho para minha esposa, eu olho para minha família, eu olho para a caminhada. Aí aquela frase que a gente mesmo sabe, né? Ela é perfeita? Não. Mas também a gente tem que ser sincero, eu também sou? Não. Mas valeu a pena cada decisão, valeu a pena. Então, receba do Senhor essa palavra. Se você ainda não é uma pessoa que honra a Deus, como Abrão, em cada etapa, em cada processo da sua vida, isso sim é aproveitar a oportunidade. Eu venho de uma situação extremamente difícil. E às vezes até posso pensar, e agora, cadê a minha recompensa? A minha recompensa é ter saído da situação e o que eu gerei no mundo espiritual. E eu não vou deixar de marcar isso com uma obra espiritual que remeta a Deus. Ele deu o dízimo de tudo. Do Melquisedeque ele aceitou o pão e vinho. Mas ele negou todas as riquezas do rei de Sodoma.
2 reis. Um era rei sacerdote, Melquisedeque, pão e vinho. O outro rei, ouro, prata, riquezas, bens. Não, nada. Nem a correia da sua sandália. Não. Eu quero o que Deus tem para mim. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu oro agora, Senhor, para que essa palavra entre e, como ela própria diz, que venha causar uma divisão agora na vida dessa pessoa. Como a Bíblia, a tua palavra diz que ela divide ossos e medulas, porque não são a mesma coisa. Dentro de nós, às vezes, há confusões, há coisas misturadas, emoções misturadas, meu Deus, com entendimentos. Separa agora na vida dessa pessoa, para que ela perceba o que o Senhor fala, para que ela perceba o Senhor falando, o Senhor agindo, o Senhor movendo, e que ela haja, que ela, meu Deus, se mova, que ela, meu Pai, dê passos, que ela, meu Deus, se posicione, que o Senhor, meu Deus, ajude ela. O que eu oro é para que o Senhor ajude ela agora, com um entendimento da vida dela, meu Pai, sobre essa palavra. Para que aquilo que não é para ela agora fique claro e que ela diga não. Que ela tire da vida dela, que ela se afaste. Mas que o que é, meu Pai, dela fazer, dela entregar ao Senhor, seja o coração dela, seja, meu Deus, honrar o Senhor como ela ainda não honrava, seja, meu Deus, se tornar uma dizimista como algumas pessoas ainda não eram. E olha a diferença que isso faz. É o dízimo muitas vezes que traz à tona, que traz, meu Deus, que nos dá a visão do que é nosso, do que vai ficar na nossa vida, do que não vai ficar e que nós não precisamos. Que apesar de parecer bom, não é bom, não é necessário. Aquilo nunca fez falta na vida do Abraão. Eu oro, meu Deus, para que o teu povo receba visão, sabedoria, que tenha a força, que tenha a condição de tomar decisões tão definidoras como a que o Abraão tomou naquele dia. E eu oro e declaro que pessoas vão olhar e vão ver fumaças daquilo que poderiam ser a vida e a decisão delas, mas que elas vão estar superior em tudo. Literalmente, o Abraão estava superior àquela região de Sodoma e Gomorra. E na vida dele, tudo era superior por conta da decisão que ele tomou e manteve. E eu oro para que decisões, meu Deus, superiores, ainda que neste momento não pareçam, mas que elas sejam tomadas, que sejam mantidas, e que elas, meu Pai, estabeleçam e mantenham essa pessoa, meu Deus, em lugares, em situações e em condições superiores, que é o que o Senhor faz na vida daquele que crê, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.